Você não sabe qual é o tipo de pesquisa que você precisa colocar na sua metodologia? Assista esse vídeo. Olá! Hoje nós vamos te dar uma dica de como escolher ou como decidir o tipo de pesquisa que você vai adotar para o seu projeto e, consequentemente, para a sua publicação. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós já temos um problema, nós já sabemos qual é o objeto de estudo. Se você tem um problema, que é uma pergunta, como já falamos no primeiro vídeo, e você sabe qual é o teu objeto de estudo, você vai precisar determinar qual é o tipo de pesquisa que você vai realizar conforme o teu objetivo. Nós temos 3 tipos de pesquisa, que são exploratória, descritiva e explicativa. É a primeira característica que você vai colocar dentro da tua metodologia. Eu vou te dar alguns exemplos aqui práticos de artigos científicos já publicados em revistas nacionais. Se a tua pesquisa for exploratória, significa dizer que você está buscando uma compreensão, uma familiaridade maior com um problema. Você tem um problema e você quer aprofundar o conhecimento a respeito dele. E já falamos também que o problema é uma pergunta que vai motivar a sua pesquisa. Um exemplo seria uma pesquisa bibliográfica de um determinado assunto que você quer investigar. Você vai buscar na literatura, a partir daí, a maior quantidade possível de informações para conhecer bem esse problema. Outro exemplo é que você pode utilizar de experiências práticas de pessoas que passaram por uma determinada situação que faz parte do teu objeto de estudo. E a partir daí, com o problema já definido, você vai procurar essas pessoas e fazer uma investigação minuciosa sobre esse problema. O segundo tipo de pesquisa é a descritiva. Quando que a sua pesquisa pode ser descritiva? Quando você não está querendo mergulhar profundamente no conhecimento, mas você quer descrever, relacionar variáveis, apontar características de um determinado fenômeno ou do objeto que você está investigando. Então você vai elencar uma série de informações sobre o que você está pesquisando. Você pode descrever características de uma determinada população, um fenômeno da natureza. Você pode descrever uma determinada doença. Quais são os sinais clínicos de uma determinada doença? Você vai apenas descrever. Você não vai procurar saber as razões, os motivos, os porquês daqueles fenômenos. O terceiro tipo de pesquisa é a pesquisa explicativa. Ela faz uma relação entre a causa e o porquê das coisas. Esse tipo de pesquisa preocupa-se em identificar os fatores que vão contribuir para a ocorrência de determinados fenômenos. Vamos te dar um exemplo mais prático? Na teoria, às vezes, parece tudo tão igual ou confuso, não é verdade? Vamos lá para um assunto definido. Alcoolismo, dependência alcoólica. Você tem uma pergunta para cada tipo de pesquisa que você vai fazer. Se você vai fazer uma pesquisa exploratória, olha como ficaria a pergunta. Como funciona o processo de dependência do álcool? Você quer saber como funciona o processo de dependência. Então você vai investigar as famílias onde tem alguém com dependência química. Você vai fazer uma investigação profunda de como tudo começou. Quando você vai para uma pesquisa do tipo descritiva, aí você vai perguntar quais são os sintomas das pessoas alcoólicas. E aí você vai descrever os sintomas. E dentro desse tema, o tipo de pesquisa explicativa, ela pode ter a determinada pergunta. O tratamento com naltrexona é eficaz contra o alcoolismo? Por quê? E aí você vai fazer alguns experimentos com essa medicação, efeito placebo, e você vai investigar e explicar o efeito da medicação contra o alcoolismo. Isso é uma pesquisa do tipo explicativa. Vamos para algumas publicações. Eu peguei aqui 3 artigos, só para você entender como é que eu boto isso no papel, professor. Parece confuso. É simples. Você vai ter o tópico do teu trabalho, seja o projeto, ou seja já o artigo, a monografia, a dissertação, vai ter a metodologia, vai ter o tópico.
Você vai iniciar falando sobre qual é o tipo da tua pesquisa, a abordagem da tua pesquisa, se é qualitativa ou quantitativa. Então, no artigo que eu selecionei aqui, está escrito assim, eu vou ler aqui. Métodos é o tópico do artigo. Este foi um estudo descritivo. Ponto. O universo foi constituído por... E aí ele começa a falar do seu universo. Ele só falou isso, simples assim, um artigo publicado numa revista de Pares B. Aí você tem outro exemplo aqui, na mesma revista. Métodos. O estudo é caracterizado como ecológico de série temporal, descritivo e exploratório. Aqui nós temos um estudo que utilizou dois tipos de pesquisa. Não é comum, por exemplo, numa pesquisa de graduação, uma pesquisa de especialização, você misturar. Um estudo que envolve dois tipos de pesquisa é um estudo mais amplo, ok? Ou um projeto guarda-chuva que envolve outros projetos dentro dele. Mas apenas para exemplificar aqui como foi escrito no texto. E o terceiro e último exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, também muito direto, um outro artigo também publicado, está assim, métodos, o tópico. E imediatamente vem, trata-se de um estudo descritivo, ponto. Utilizaram-se os indicadores de, e aí começa a falar do que ele utilizou. É simples, não é complicado. Você já entendeu, tenho certeza disso. É apenas você parar um pouquinho e pensar em qual tipo de pesquisa você vai encaixar o seu projeto. Pense bem, não complica. Se a tua pesquisa é de graduação ou especialização, foque em apenas um tipo, não fica querendo abrir demais. Se você já tem um mestrado ou um doutorado, algo mais complexo, tudo bem. Você pode usar uma pesquisa descritiva e exploratória, porque primeiro você vai descrever um fenômeno, para depois aprofundar no conhecimento dele. Tudo bem, é critério seu, junto com o seu orientador. Muito obrigado, até mais.